Nós somos então intenção, nós somos vontade. Estamos, né, na centelha divina. Nós somos um ponto de atenção, nós somos um ponto de aglutinação. Nós estamos imersos dentro de um ovo luminoso, que é o que? Nada mais é do que a expansão desses corpos que a gente chama de corpo físico, corpo vital, corpo astral, corpo mental, né? E a própria essência divina. Então, a expansão, né, desses campos, então nós gera esse ovo luminoso. Nós estamos dentro de um torus existencial. Nós estamos imersos dentro dessa forma biológica, psicobiológica da energia. Nós somos um conjunto de valores. Nós defendemos crenças. A centelha divina, no seu desdobramento, quando ela manifesta, quando ela cria o mundo das realidades existenciais, que nós chamamos de mundo físico, que nós chamamos o mundo da matéria, em cada partícula, desde um átomo até a maior forma que você possa conceber, em tudo existe uma centelha divina. Em tudo existe uma centelha divina. E o que está por trás disso, o que está por trás do átomo ou da maior forma manifesta, uma montanha, um elefante, um dragão, não importa, uma nave que tem 10 quilômetros, 50 quilômetros, 1000 quilômetros de tamanho, não importa. Tudo que está por trás da matéria é aquilo que a gente chama de consciência. Tudo que está por trás da matéria é aquilo que a gente chama de ponto de atenção. Tudo que está por trás da matéria é intenção. Tudo que está por trás da matéria é aquilo que a gente chama de centelha divina. Ah, mas nós estamos falando aqui de formas, de objetos dentro de um ecossistema. Então vamos lá. O que está por trás de um corpo planetário é um ponto de atenção, é uma centelha divina, que vai formar um corpo, que vai formar um torus, que vai ter suas experiências ali dentro. Ah, não, mas o planeta Terra ainda é pequeno, está dentro do sistema solar. Bom, então dentro do Sol, né, dentro do sistema solar, normalmente o Sol é o maior corpo que tem. Então, o que tem dentro do Sol também tem um ponto de atenção. Também tem uma centelha divina. Também tem um ponto de aglutinação. Então, por trás de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que está manifesto, tudo aquilo que está criado, e não importa o tamanho que estejamos falando, tudo tem um ponto de atenção, tudo tem uma centelha divina. E por trás disso tudo, existe uma intenção. Existe uma percepção intencionando. Existe uma vontade consciente, percebendo, criando, manifestando, intencionando. Por trás de qualquer coisa, de qualquer objeto, de qualquer forma, e não importa se estejamos falando aqui de formas físicas, do tamanho de um Sol, e esse Sol pode ser lá de Sírius, pode ser de qualquer outro sistema que a gente conheça, não importa o tamanho, não importa o tamanho, é o mesmo que está por trás, é a intenção, criando e manifestando, porque toda e qualquer forma está conectada direto à fonte. Está compreendido isso?
Então, esse desdobramento, nós estamos aqui como centelha divina. Nós temos, nessa forma aqui, nessa forma psicobiológica de energia chamada forma humana, nós temos um ponto de atenção. Intencionando, criando, manifestando. Nós temos, está nessa forma aqui. Está aonde? Está aonde? Algumas tradições falam que nós temos essa conexão. Não é assim? Então é possível nós percebermos aonde e de que forma estamos conectados nessa forma aqui. Porque aquilo que percebe através dos nossos olhos, aquilo que intenciona através dos nossos olhos, aquilo que tem vontade através dos nossos olhos, ele não está nessa forma humana. Ele está fora dessa forma física. Está conectado à forma física, mas está fora da forma física. E ela se encontra conectado em que região, mais ou menos? Entre os dois omoplatas aqui, esses dois omoplatas aqui nas costas, né? O movimento do braço aqui, eu tenho os omoplatas aqui, esses ossos que são chamados omoplata. Entre os omoplatas que estão ali, né? Desse lado, nas minhas costas aqui, mais ou menos no centro, na altura do cardíaco, na altura do nosso coração, nas costas, na altura do nosso coração, a mais ou menos um palmo de distância, ali está o nosso ponto de atenção. Ali está o nosso ponto de aglutinação. Ali está a centelha divina. Ali está quem de fato está experienciando através do meu corpo. Entre os omoplatas aqui, né, no meio aqui, a mais ou menos um palmo de distância, longe do corpo físico, né, distante do corpo físico, mais ou menos um palmo de distância, ali está essa conexão, na altura do coração, nas costas. É ali que está esse ponto de atenção. E ele está conectado através de uma igreja interna. Uma coisa é falar dos chakras, outra coisa é falar das igrejas internas. Está lá descrito no livro da Revelação, mas as pessoas não conseguem ver isso. Mas está conectado. Aqui. E a manifestação, a primeira manifestação através dessa forma física é através do nosso templo coração. É através do nosso templo coração. Vamos lá. O bebê, o zoosperma, né? Quando ele é fecundado, quando ele surge no útero da mãe, né? Qual é o primeiro órgão que se forma? Qual é o primeiro órgão que se manifesta dentro da mãe, dentro do útero da mãe, quando o zoosperma é fecundado? Né? O zoosperma, melhor dizendo, o zoosperma vai lá e fecunda o óvulo. Qual é o primeiro órgão que se forma a partir dessa fecundação? O primeiro órgão que se forma é o coração. Com certeza, a maioria dos pais aqui presente, as mães, sabe que, né, nós ainda somos um pontinho de nada dentro do útero da mãe. Mas a gente vai lá fazer uma ecografia, levar a mãe lá para ver como é que tá e tal, né, fazer aquela ecografia. O que a gente escuta? O batida do coração. Tum, 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 até meio acelerado. Né? Esse é o pulso. O coração é o primeiro órgão que se forma. E a batida do coração, né? Então esse é o pulso. Ali está conectada a centelha divina, que está vindo aqui de fora. Então primeiro é formado os corpos sutis.
Primeiro é formado os corpos sutis, para depois chegar na forma física. Então, o primeiro que se forma é o corpo mental, depois o corpo astral, depois a parte vital e depois a forma física. Não é o contrário. A ciência investiga a partir do átomo, a partir da forma física. Mas não é assim que acontece. Sempre é primeiro criado os corpos sutis, para ele vem se desdobrando até surgir a forma humana. E o primeiro órgão que é manifestado da forma humana é o templo-coração. E ali é conectado a centelha. Na verdade, a centelha já está conectada, né? Através dos outros corpos. Mas ele começa a se manifestar, né? A partir do corpo, do nosso templo-coração. E ali começa o tum, 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 tum. E aí, obviamente, a gente não vai entrar na questão da genética, a gente não vai entrar aqui em questão nada disso, porque a ciência está aí, né? Para ensinar isso. Né? Mas o primeiro órgão que surge é o templo-coração. Por que eu devo dar atenção ao templo-coração? Porque eu ainda não vejo a minha mente, eu não vejo meus corpos sutis, eu não vejo o ponto de aglutinação, o meu ponto de atenção que está conectado aqui nos corpos sutis. Mas eu sei aonde ele está conectado no meu corpo físico. Eu sei onde ele está se conectando. Onde é a primeira manifestação dele. Eu quero sair dentro de casa. Eu vou procurar a porta ou a janela? Né? Eu vou procurar a porta, porque ali é entrada e saída. Né? Não vamos falar daqueles que gostam de entrar e sair pela janela. Esse é um outro assunto. Então, a entrada e saída de uma casa, de um templo, é onde é pela porta. Não é assim? Qual é a porta e o templo de entrada e saída? Aqui. Para voltar à fonte. É o templo-coração. Essas verdades nunca foram ocultas. Elas sempre estavam aí, abertas. Porém, como eu disse, nós somos doutrinados, educados, treinados em absoluto todos os dias para nos afastar do conhecimento, para nos afastar da sabedoria, para nos afastar da fonte. Porque, claro, não esquecendo, esse ambiente, tem ambientes controladores, tem uma Matrix aqui e tudo mais. Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer disso. Mas daí tem várias vertentes, né? Que ao invés de ensinar o verdadeiro caminho e por onde a gente deve seguir, não. Desviam nossa atenção para outras coisas. Né? Desviam nossa atenção. Nos afastando do caminho, que é simples. Não tem nada de complexo. Não tem nada de difícil. Eu falei em vídeos anteriores, o corpo doutrinário nos afasta do conhecimento. O corpo doutrinário, que é a parte teórica, são as descrições, nos afastam do conhecimento, do verdadeiro caminho. Se o caminho é para dentro, a saída é para dentro e não para fora, eu consigo levar os livros para dentro de mim? Eu consigo levar todas as informações para mim? Eu vou chegar lá no céu como um burro de carga carregando aquele monte de livros? Não tem como. Não é assim? Não tem como. Simples. Isso é ilógico. Não é? O caminho interno, o caminho espiritual, ele é muito simples. Ele sempre foi simples. É a maneira com que nós somos educados e treinados a nos comportar e nos relacionar conosco e para com o próximo. Isso nos afastou. E esse caminho que nós somos educados e treinados, ele é complexo, cheio de nuances, cheio de curvas,
cheio de entroncamentos, muita informação, muito lixo intelectual, muita filosofia, muita reflexão, muito blá 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 blá. E aí a gente recorda, nos últimos 2000 anos o que mudou? Niente, nada. O caminho espiritual, o caminho para a fonte, ele é simples. Ele é muito simples. É o corpo, é o doutrinamento que nós recebemos que coloca nós numa condição de distância, de afastamento, aquilo que eu já coloquei em outros momentos. Nós somos educados e treinados a acreditar que nós estamos aqui e que Deus está lá não sei aonde. Impossível de chegar lá, quase impossível de chegar lá. Não é assim? Ou estou falando bobagem? Não, eu não acredito que eu esteja falando bobagem. Porque nós somos educados e treinados dessa forma. Todos os caminhos, e não importa qual ele seja, todos os caminhos que nos são entregues para voltar a Deus, para voltar ao céu, é sempre muito complicado, muito complexo, é toda uma linguagem própria, cheio de jargões específicos daquele contexto. Peraí, mas eu já aprendi esse corpo doutrinário, e por que nada muda em mim? Por que eu não consigo mudar a minha realidade? O caminho espiritual, o caminho para a fonte, o caminho para o céu é simples. É muito simples. Não existe essa complexidade. Das descrições, dos livros, das doutrinas e lá. Não existe isso. Isso tudo é uma falácia. E me perdoe os irmãos aqui, da maneira que eu estou colocando. Eu posso estar parecendo duro, posso estar parecendo arrogante, mas a verdade é essa. Porque o convite é para que você experiencie, para que isso que eu estou comunicando deixe de ser a minha verdade. Vamos lembrar a fala de Jesus o Cristo? Vós podeis fazer coisas iguais a mim ou superiores a mim. Então o que eu estou comunicando para vocês aqui, eu não sou dono da verdade, eu só estou comunicando aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade. De uma forma objetiva, não de uma forma subjetiva. A subjetividade, ela está dentro desse todo o corpo doutrinário que nós nos acercamos, de todas as descrições. Ali está a subjetividade. Não, nós estamos querendo indicar um caminho de uma forma objetiva, clara, simples, em que qualquer um possa aprender e compreender de uma forma simples, direta, prática. Mas é necessário que vocês pratiquem. É necessário que vocês realizem isso em vocês. Senão, tudo que a gente está colocando aqui é perca de tempo. É perca de tempo. Então a nossa centelha divina, o nosso ponto de atenção, ela está conectado a nós, a mais ou menos um palmo de distância, que é onde começa a criação dos corpos sutis, até surgir o nosso corpo físico, e o primeiro órgão que se manifesta é o nosso templo-coração. Ali estamos conectados. Ali estamos conectados à fonte, no nosso templo-coração. E isso nunca foi ocultado da humanidade.